Bom dia a todos, graça e paz. Estamos aqui dando início a mais um estudo bíblico, mais uma aula de escola dominical para a honra e glória do Senhor. Hoje a gente vai ver dois livros, né, o livro de Ruth e o livro de Esther. A gente está fazendo isso, né, de algumas vezes colocando dois livros juntos, porque a gente quer até o final de dezembro ver a Bíblia toda. E se a gente fosse colocar livro por livro, ia passar o ano. E a gente quer finalizar esse ano tendo visto com a igreja toda a Bíblia, ter dado um panorama geral em toda a palavra do Senhor. Antes da gente começar, eu queria começar orando, queria convidar você a fechar seus olhos, se pudéssemos ter um breve momento de oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, justo Senhor, soberano Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque servimos a um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo, um Pai amoroso que cuida de nós. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, por essa aula que vamos começar agora, Senhor. Que tu possa usar tudo que for falado aqui para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, possamos nos achegar mais a ti, Senhor Jesus. Que possamos ter o nosso conhecimento na mente, mas que possamos levar tudo aquilo que vamos aprender para o nosso dia a dia, Senhor. Que teu Espírito Santo aplique em nossas mentes e em nossos corações tudo que for visto nessa manhã, Senhor. E que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo, bendito e precioso nome. Te oramos e já te agradecendo no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu estava falando, hoje a gente vai ver dois livros, né? Ruth e Esther. E uma coisa em comum nesses dois livros, como você deve ter reparado, é que são os dois únicos livros da Bíblia que tem o nome de uma mulher, né, no seu título. Eles começam com o personagem principal, são mulheres nesses dois livros. Tem algo mais em comum que junta esses dois livros, mas a gente vai deixar para ver isso lá no finalzinho, quando a gente estiver encerrando a aula. Esses livros foram escritos em épocas bem diferentes. Né? Por exemplo, o livro de Ruth foi escrito no final do período dos juízes, que foi até a aula anterior, que a gente viu Josué Juízes, e Ruth seria a continuação natural de Juízes pela ordem cronológica, né? Pela ordem que aconteceram os fatos. Então, Ruth acontece nesse período, o período dos juízes, que é um período bem conturbado. Já Esther não, Esther já acontece muitos anos depois que o povo já tomou posse da terra, depois que o povo já foi expulso da terra e depois que o povo já está voltando ali para Jerusalém depois do exílio na Babilônia. É mais ou menos na época ali entre Esdras e Neemias, mais ou menos nessa época que acontece o que a gente vai ver no livro de Esther. E são livros pequenos, mas como são dois livros, a gente vai ter que dar aquele só um panorama, uma geral pelos dois livros, não vai dar para ver detalhes. Mas como são dois pequenos livros, eu já peço a você que você possa durante a semana dar uma lida neles com calma. São livros rápidos, você tira uma horinha na manhã, uma horinha na noite, você lê um, no outro dia faz a mesma coisa. Porque com esse panorama e você depois lendo ele com mais calma, com certeza Deus vai falar muito ao seu coração, Deus vai lhe ensinar muito mais do que até vamos conseguir ver nessa manhã. E já começando, vamos começar pelo livro de Ruth. O livro de Ruth é bem pequeno, né? São apenas 4 capítulos. Como eu estava falando, é uma história que se passa ali no tempo dos juízes. E se você lembra da aula de juízes, não era uma época muito boa ali para Israel. Foi uma época, pelo contrário, bem complicada. Muitos problemas, o povo pecava, Deus enviava um juiz e enquanto Deus enviava o juiz, o povo estava bem. Mas quando o juiz morria, então o povo voltava a pecar, voltava à idolatria. E é nessa época que se passa o livro de Ruth. E o livro começa com a grande fome que estava acontecendo ali na cidade de Belém. E por causa dessa grande fome, a gente vê que Elimeleque e sua família, Noemi e seus 2 filhos, eles saem ali de Belém e vão para a terra de Moabe por causa da fome, porque em Moabe ainda tinha comida. E se você lembra, Moabe não era um povo muito bom. Né? O povo de Moabe ele surge lá atrás com o incesto de uma das filhas de Ló. Você lembra disso lá em Sodoma e Gomorra, depois você dá uma olhadinha lá em Gênesis, se você não lembra.
É um povo que surge do incesto, de uma prática totalmente pecaminosa. E então, quando eles vão para Moabe, o que acontece? O marido lá, o Elimeleque, que é o marido de Noemi, ele morre e seus 2 filhos morrem também. E antes disso, seus 2 filhos tinham casado com mulheres moabitas. Lembrando que isso era proibido pela lei de Moisés, né? Casar com povos que não eram de Israel por causa da idolatria, por causa de tudo que acontecia. Mas esses 2 filhos casaram, mas eles também morrem e sem deixar filhos. Então fica Noemi sozinha com suas 2 noras, Ruth, que leva o livro, leva o nome dela, e Orfa, que era a esposa do outro filho de Noemi. Então, sem marido e sem 2 filhos, totalmente desamparada, Noemi volta para a terra de Belém, volta para a sua cidade natal. E quando ela está voltando, antes de chegar lá em Belém, ela vira para as 2 noras, para Ruth e para Orfa, e fala para elas seguirem seus caminhos, para elas irem voltar para a casa dos seus pais, para os seus deuses, né, para arrumarem um novo marido, porque Noemi não podia mais oferecer um marido para elas, não tinha um sustento para dar para elas, não tinha como cuidar dessas 2 noras que tinha sobrado, que tinha ficado com ela. E Noemi queria, de certa forma, o bem delas. Ela reconhecia que não podia cuidar mais delas, não podia dar um sustento, um alimento, e fala para elas: volte para a casa de vocês, volte para os deuses de vocês, arrumem um marido lá na terra de vocês. Então todas choram juntas, e Orfa e Ruth se oferecem para voltar com Noemi. Ela diz: não, a gente vai ficar com você, a gente vai estar ali com você. Mas Noemi insiste para que elas voltem, e Orfa então aceita esse pedido dela e volta para o seu povo. Mas Ruth não, Ruth continua com Noemi, ela não abandona a sua sogra nessa volta. E tem uma frase muito importante, talvez você lembre, uma frase bem conhecida, que Ruth fala justamente nesse momento, que ela diz que vai voltar com Noemi para sua terra, que ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi tinha insistido, você vê lá no texto, lendo com calma, que ela tinha insistido: ela voltem para os seus deuses. Ela fala isso para Ruth e para Orfa: voltem para sua terra, voltem para os seus deuses. Mas Ruth já tinha conhecido o Deus Todo-Poderoso. Ruth tinha tido contato com o Deus Criador dos céus e da terra. Então ela fala: não, agora eu não quero mais voltar para aqueles meus deuses. Eu conheci o teu Deus, e esse teu Deus é o meu Deus agora também. E se você parar para reparar, as 2 puderam escolher, tanto Ruth como Orfa. As duas tinham tido contato com o Deus de Israel. Porque viviam todas juntas. Então, se Ruth conhecia o Deus, Orfa também conhecia esse Deus. Mas Ruth experimentou um conhecimento real daquele Deus. E ela não podia mais abandonar aquele Deus. Já Orfa não. Orfa tinha apenas um conhecimento talvez teórico, tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido um encontro realmente com esse Deus. Então ela abandona sua sogra e volta para sua terra, enquanto Ruth permanece. As 2 puderam escolher, mas só uma escolheu seguir a Deus. Isso até faz lembrar lá de quando o nosso Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado. Tem 2 ladrões do lado dele, e os 2 ladrões começam zombando dele. Ah, você não é o Deus de Israel, se salve, você não é o Filho de Deus. Os 2 começam zombando, mas chega um momento que um entende que ele realmente era justo, que ele realmente era Deus. Os 2 tiveram a oportunidade, mas só um ladrão se arrependeu, só um ladrão pediu perdão a Cristo, e a gente sabe como termina essa história. Um ladrão não se arrependeu e morreu direto para o inferno. Mas o outro ladrão não, o outro ladrão se arrepende, e Cristo fala uma coisa tão linda: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aqueles que se arrependem e confiam no Senhor, confiam em Cristo, quando chega o período da morte, eles têm um lugar muito melhor para ir ao paraíso. E mais na frente, quando Cristo voltar, um novo céu, uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê também, meus irmãos, que a gente vai ver muito isso nesse livro de Ruth, que mesmo na morte, e aquela família estava experimentando mortes terríveis, né? Morreu o marido de Noemi, morreu seus 2 filhos, que era esposo ali de Ruth.
estavam experimentando fome, privações. Mas a gente vê tanto pessoas fazendo bem como Deus mostrando o seu cuidado com as pessoas. A gente vai ver isso nesse livro todo. E aqui a gente vê, por exemplo, Ruth tendo um cuidado com a sua sogra, não abandonando ela. A gente vê a preocupação das duas noras de permanecer até com sua sogra. A gente vê a preocupação da sogra, de Noemi, de que as suas duas noras tivessem arrumassem o marido, tivessem o que comer. A gente vê que mesmo nas privações, as pessoas estão cuidando umas das outras e Deus, principalmente, está cuidando de tudo de uma forma muito maior. Né? Isso valeu para aqueles dias e continua valendo para os dias de hoje. Deus continua levantando pessoas para fazer o bem. Deus continua agindo para que possamos ter o nosso conforto, o conforto da nossa alma, possamos ter o pão nosso de cada dia. O Senhor sempre cuida da sua igreja, nunca esqueça disso. Mas então elas voltam, né? Orfa se vai e Noemi e Ruth voltam ali para Belém, para a cidade de Belém, para a cidade delas. E você vai ver, Noemi volta se queixando, ela diz que voltou só, voltou vazia. E você até pode se perguntar, né? Mas e Ruth não estava com ela? Mas naquele momento, Noemi estava vendo apenas a situação difícil. E ela estava passando por uma situação muito difícil, meus irmãos. Primeiro ela teve que sair da sua terra por causa de uma fome, estavam passando necessidade. E quando sai dessa terra vão para um lugar que não era um lugar bom. Moabe não era um lugar bom. Mas nesse lugar ela ainda perde seu marido, ela ainda perde seus 2 filhos. E seus filhos casaram com moabitas, que não era uma coisa permitida, era um pecado. Uma das noras termina indo embora, abandonando. Imagine, meu irmão, se coloque na situação de Noemi. Quando a gente perde um parente, um ente querido, é difícil. Imagina perder 3. Perder o marido e os 2 filhos. Perder o seu sustento. Ter que estar numa terra estranha, voltando para sua terra. Ela não estava numa situação muito boa. E ela estava olhando para esses problemas todos. E isso tinha dominado a mente dela. E muitas vezes, meus irmãos, assim como Noemi, a gente vê as coisas acontecendo e a gente não entende o que Deus está realmente fazendo. A gente não entende os planos de Deus. E eu quero encorajar também, já nessa manhã. Temos passado por momentos difíceis. Muitos têm passado, alguns em menor grau, outros em maior grau. A gente tem tido irmãos perdendo familiares, irmãos perdendo seus empregos, irmãos ficando doentes, o medo, a angústia. Né? Mas eu quero encorajar você, meus irmãos, que como a gente vai ver aqui tanto em Ruth como em Esther, Deus sempre cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o que Deus está fazendo, Deus está fazendo sempre o melhor para a gente. Então, não fique feito Noemi. Por mais que a situação esteja difícil, não fique olhando só para os problemas, não fique olhando só para as coisas ruins que estão acontecendo. Olha para o teu Deus, olha para aquilo que Deus está fazendo, olha para como Deus está te sustentando, está sustentando a igreja dele no meio de todo esse caos, no meio de todo esse medo. Eu quero dar já essa palavra de encorajamento. Não olha para os problemas não, meu irmão, minha irmã. Olha para o nosso Senhor, para o nosso Redentor, aquele que vive e aquele que cuida de nós. Porque, meus irmãos, a gente tem que ser bem sinceros. É muito fácil servir a Deus, é muito fácil ter fé em Deus quando a gente está com saúde, quando a nossa família está bem, quando a gente está com o nosso emprego, com a nossa comida na despensa, as contas tudo pagas. É muito fácil servir a Deus assim. Mas a gente prova que a gente acredita em Deus e tem fé em Deus é nesses momentos que temos passado, nesses momentos de dificuldade, nesse momento de privações. Nesses momentos é que a gente tem que exercitar nossa fé, botar nossa fé em prática e realmente confiar no Senhor, confiar que Ele vai dar o pão nosso de cada dia, que Ele vai nos sustentar, vai cuidar de nós, vai cuidar de nossas famílias, mesmo nas dificuldades, mesmo nos períodos difíceis. Mas então no capítulo 2, a gente vê que a sorte de Noemi e de Ruth começa a mudar. Ruth vai ali colher no campo, e esse era um costume que se tinha na época, né? O órfão, a viúva, podia ir para os campos e o que sobrasse da colheita, até a lei até dizia para não colher tudo, né? Sempre deixar um pedacinho do campo, ou aquelas espigas que caíssem no chão,
não voltasse para pegar, mas deixasse para o órfão, para a viúva, para aquele que não tinha condições ir lá e pegar para ter o que se manter. Então Ruth vai lá colher no campo e pela providência divina ela cai justamente no campo de Boaz. E Boaz era um parente do seu sogro, era da família do seu sogro. E ele tem noção, ele tem conhecimento de que Ruth está lá colhendo no campo dele. E ele entende, ele até fala que reconhece a bondade dela por sua sogra, de não abandonar sua sogra. E a recompensa, deixa ela lá colhendo bem, dá alimento a ela, cuida bem dela ali. E se você parar para ver, Noemi chega em Belém, volta para Belém achando que não vai ter o que comer, achando que Deus a abandonou, achando que Deus não está cuidando dela. Mas aqui a gente já começa a ver a provisão de Deus, Deus já dando o alimento, Deus já dando aquilo que elas precisavam, não deixando faltar o básico ali para Ruth, não deixando faltar o básico ali para Noemi. E ela passa cerca de 2 meses colhendo ali naquele campo. O texto não fala a data, mas ela fala que ela ficou até o fim da colheita, e era justamente um período de 2 meses. E ela fica ali no campo de Boaz, colhendo nesses 2 meses. E como você vê, né, Deus usa pessoas que nem esperamos, né? Ele usou ali Boaz, que provavelmente elas nem pensaram nele naquele momento. Ruth nem conhecia, e Noemi talvez nem lembrasse desse parente. Mas Deus usa uma pessoa para dar um cuidado maior, para dar uma proteção, para estar dando o sustento, o suprimento do pão de cada dia. E como eu falei aqui, tinha aquele costume na época, né? Não costume, fazia parte até da lei de Moisés que Deus tinha dado, que quando fosse colher seus campos, você não colhesse tudo, você deixasse um pouco para o órfão, para a viúva, para aquele necessitado, para aquele que não tinha o que comer, onde colher. Isso, meus irmãos, tem que trazer uma reflexão para a gente hoje, ainda mais nesses dias que temos vivido. Será que temos compartilhado dos nossos bens, daquilo que Deus nos dá, com aqueles que não têm? Será que temos lembrado do órfão, da viúva, do necessitado? Será que aquilo que Deus nos dá, temos dividido? Porque muitas vezes a gente termina pensando tanto na gente e a gente esquece que é mandamento de Deus cuidar daqueles que não têm. Cuidar primeiro daqueles dentro da igreja que não tem. Então, eu tenho falado isso e falo novamente. Se você está passando por alguma dificuldade, está precisando de alguma ajuda nesse sentido, está faltando um alimento, está faltando o básico aí na sua casa, entre em contato comigo, entre em contato com o pastor Cordeiro, entre em contato com os diáconos da igreja, porque a gente está aqui como corpo de Cristo para cuidar um dos outros. A palavra de Deus nos ensina a cuidar um dos outros. Então, se tem alguém passando por alguma dificuldade, que fale com a gente, não tenha vergonha não, fala no particular, que a gente com certeza vai fazer o que der para estar aí compartilhando uns com os outros daquilo que Deus tem nos dado. E temos que lembrar também que Ruth trabalhou. Deus deu um bom lugar para ela estar ali na colheita, sim, mas ela não ficou ali parada, deitada, esperando que caísse do céu a comida, não. Ela foi lá, trabalhou e passou esses 2 meses trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, ali colhendo, ali fazendo tudo para que tivesse o seu sustento. E temos que nos lembrar também que a palavra de Deus nos ensina, que é do suor do nosso rosto que a gente vai comer o pão que Ele nos dá. Então, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que confiar em Deus, com certeza, tem que depender de Deus totalmente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ir atrás, ir à luta, buscar trabalhar, buscar dar o nosso melhor para ter o nosso sustento no nosso dia a dia. Perdão. E se você lembra, no comecinho, Noemi tinha dito que Deus tinha esquecido dela. Capítulo 1, verso 20. Leia comigo. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Meus irmãos, a gente vê aqui que ela chegou lá triste, achando que Deus tinha esquecido dela. Mas a gente está vendo aqui no desenrolar da história que Deus nunca esqueceu dela. E pelo contrário, Deus está cuidando dela, cuidando de Ruth, cuidando de Noemi. E Deus mostra aqui, meus irmãos, isso é muito claro em Ruth, que Deus não esquece dos seus. Passar por provações
E temos que lembrar que Noemi e Ruth estavam passando por muitas provações. Perdeu marido e filha, outra perdeu o marido, perderam o seu sustento. Mas Deus, mesmo nas provações, nunca esqueceu delas. Deus nunca esquece do seu povo. E meu irmão, minha irmã, as provações que temos passado, que talvez você esteja passando hoje, nesse momento, nessa manhã, isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Muito pelo contrário, meu irmão. Deus nunca esquece da sua igreja. Deus nunca esquece do seu povo. Então, às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas que isso fique bem claro no meu coração, no seu coração nessa manhã. Deus nunca esquece dos seus. Deus nunca esquece do seu povo. Mesmo na provação, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade. Deus sempre está cuidando e mostrando o seu cuidado para com o seu povo. Então, no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vai correndo aqui, né? Porque senão não vai dar tempo. Boaz assume o compromisso, né? Você pode ler lá com mais detalhes. Noemi dá uma estratégia para Ruth. Ela lembra que Boaz era o parente próximo delas, então do marido dela. Então ele tinha como dever e tinha o poder de redimir, de comprar de volta a terra que era do marido de Noemi. Então, e também, deixa eu voltar aqui, para a gente não perder. Tinha duas leis que a gente vai ver aqui, acontecendo aqui nesse capítulo. O que acontece? Na lei de Moisés tinha o seguinte: quando a pessoa estava sem dinheiro, ela podia vender os seus pertences. Podia vender a sua casa, seus bens, para poder ter o seu sustento, para poder levantar um recurso. Mas um parente próximo poderia recomprar aquilo, um parente que tivesse uma situação financeira melhor, podia recomprar aquilo que fosse vendido e devolver para o seu parente, para que aquela terra, aquela herança não saísse do poder da família. Você vai ver isso lá em Levítico 25, depois você pode ler com calma. Então, essa é a questão do parente recomprar aquilo que tinha sido vendido e trazer de volta, era redimir, era a remissão daquilo que tinha sido vendido. Então, o parente remidor ia lá, comprava de volta e devolvia. E uma outra coisa que a gente vê é que a lei de Moisés também fala lá em Deuteronômio 25, que quando alguém morria sem deixar filhos, o parente mais próximo se casaria com a viúva e teria um filho com ela, e o primeiro filho daquele casamento levaria o nome do falecido, para que o nome daquela pessoa que morreu sem filhos não fosse apagado da história de Israel. Então o que a gente vai ver aqui é justamente isso. Quando você for ler capítulo 3 e 4 de Ruth, vai estar acontecendo justamente isso. Boaz tem conhecimento de que ele é um parente próximo. Ele até lembra: eita, tem outro parente mais próximo, eu não posso redimir vocês se aquele parente quiser. Então ele vai lá até para o portão da cidade, que era onde se fazia os negócios na época, espera o parente passar, e quando o parente passa, ele avisa: ó, Noemi voltou e você é o parente mais próximo, você tem o direito de comprar de novo a terra dela, tudo que pertencia a ela. Mas ele avisa: ó, mas você tem que comprar as coisas e tem que levar com ela, tem que levar com essa compra Ruth, para dar o nome do falecido, para continuar, perpetuar a linhagem do marido de Ruth, que tinha falecido sem filhos. E esse parente mais próximo, por causa disso, não quer assumir esse compromisso. Então Boaz assume esse compromisso, redime ali os bens de Noemi e casa, tem Ruth como sua esposa. E você lembra que Noemi, ela queria que o nome do seu marido, do seu filho continuasse, a família continuasse. Tanto é que ela dá estratégias ali para Ruth. Ela quer que Ruth tenha esse marido, para que sua linhagem não morra ali com ela. Mas você vê que ela faz tudo também segundo as leis. Você lê lá no capítulo 3, no capítulo 4, ela não extrapola, não tenta dar um jeitinho, muito pelo contrário. Ela lembra das leis e simplesmente faz com que as coisas aconteçam conforme a lei. Ela não tenta ludibriar, não tenta dar um jeitinho, como a gente vê algumas vezes o povo de Deus querendo fazer, dar um jeitinho nas coisas. Muito pelo contrário. Ela é muito correta, tanto ela como Ruth, como Boaz, e fazem tudo segundo a lei, segundo manda o protocolo. Ninguém faz nada de errado. Isso é uma coisa bem importante da gente relembrar. Então a história continua.
e termina mostrando que Boaz casa com Ruth, assume o compromisso que ele tinha dito que ia assumir, e Deus, o próprio texto deixa bem claro, não é Boaz que dá um filho a Ruth, Deus dá um filho a Ruth. E esse é talvez o ponto alto ali da história de Noemi. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas agora ela ganha um neto, o filho de Ruth ali, ela começa a cuidar daquele neto. E toda aquela tristeza que ela tinha passado se torna em alegria por tudo aquilo que Deus está fazendo na vida dela. E tem uma coisa muito importante sobre esse filho que veio de Ruth. Está lá em Ruth 4, 17 a 22. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Não foi apenas um filho que Deus deu. Esse filho iria ser o avô do rei Davi, daquele que iria ser o maior rei de Israel. Então, da tristeza, a gente vê Noemi ali começando amargurada, dizendo nem para chamar ela mais de Noemi, mas para mudar o nome dela para Amara, quer dizer amargura. A gente vê Deus transformando toda essa amargura numa felicidade e trazendo um bem não só para aquela família, mas um bem muito maior para todo Israel, porque Davi iria vir daquela descendência. E a gente vê, meus irmãos, que Noemi e Ruth deixaram Moabe para voltar para Israel. E muitos de nós, meus irmãos, temos deixado o caminho do Senhor para ir para Moabe. Você se lembra, por causa de uma fome, por causa de uma circunstância, a família de Abimeleque, de Noemi, saíram de Belém e foram para um lugar que não era um lugar bom para eles terem ido. Moabe, a Bíblia é bem clara, levou Israel a pecar várias vezes. A primeira nação que faz Israel pecar com idolatria é Moabe. Você vai ver depois também que Moabe é quem contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então, por causa de uma circunstância ruim, aquela família abandonou, de certa forma, o caminho do Senhor, a presença do Senhor. E temos visto, meus irmãos, infelizmente, não só de hoje, você conhece algumas pessoas assim, provavelmente, pessoas que por causa das circunstâncias têm deixado de adorar o Senhor. Têm saído de Belém para ir para Moabe, para ir para um lugar que Deus não gosta. E muitos nesses dias, meus irmãos, Deus tem provado a muitos. E Deus tem separado um pouco o trigo do joio nesses dias, meus irmãos. Porque tem pessoas que por causa das provações que estão passando, estão abandonando os caminhos do Senhor. Não estão querendo mais orar, não estão querendo mais buscar ao Senhor. Tem apenas feito Noemi no começo, apenas visto as tristezas, as privações e provações. E tem muitas vezes reclamado de Deus e não entendido o que Deus está falando, fazendo, e tem se afastado da presença do Senhor. Isso é muito triste. Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa. E se você está assim também, quero que você que está vendo isso nessa manhã, quero que você entenda uma coisa. Eles saíram da presença de Deus, sim. Mas quando Noemi e Ruth voltaram, mesmo com privações até piores do que estavam passando, voltaram para a presença do Senhor, voltaram para dentro do povo de Deus, a gente viu Deus transformando a amargura em felicidade. E é isso que eu quero convidar você nessa manhã. Se você está passando por um problema desse, tem se afastado de Deus por causa dos problemas que têm acontecido, volta para o Senhor, meu irmão, volta para o Senhor, minha irmã. Porque com certeza, da mesma forma que vimos aqui, em algum momento Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Deus vai transformar essa amargura em felicidade. Deus nunca esquece da sua igreja. Então é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Voltar à presença do Senhor. De buscar ler mais a Bíblia. Voltar a orar. Voltar a estar em comunhão com o povo de Deus. Mesmo que
virtualmente nesse momento. Então já fica também esse recado. Volta para o Senhor. Se você tem se afastado, se o medo, as privações, os problemas tem lhe afastado do Senhor, é tempo de voltar. É tempo de estar junto, de estar próximo do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Outra coisa que eu queria deixar aqui do livro de Ruth é que tem a ver com a oração. Porque lá no comecinho, se você for ver, Noemi orou quando ela está se despedindo ali das suas noras. Veja o que ela fala para as suas noras: o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. O que eu queria trazer aqui é que ela orou. Ela orou para que Deus desse um marido, tanto para Orfa como para Ruth. E Ruth continuou com ela, mas ela não ficou apenas na oração. Ela orou primeiro. Mas quando ela entendeu que, ela se lembrou que Boaz era um parente remidor, ela instruiu Ruth para que Ruth pudesse ter o seu casamento com Boaz. Ela não ficou apenas na oração. E o que eu queria dizer nessa manhã é que primeiro ore. Antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, ore. Dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor, pergunte ao Senhor, peça direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Vá para a palavra dele, vê se a palavra fala algo daquilo que você está buscando do Senhor, e com certeza ela vai falar. Mas depois que tiver orado, meus irmãos, não adianta orar e ficar sentado numa cadeira. A gente tem que orar e agir. Então Noemi nos ensina isso também no livro de Ruth. Ela ora, mas ela também age. Ela depende do Senhor, mas ela sabe que ela também tem que fazer a parte dela, tem que buscar agir. Então, ore primeiro, mas não fique parado, esperando as coisas caírem do céu. Ore e faça a sua parte, se esforce, para que Deus possa lhe abençoar naquilo que você tem pedido, que você tem clamado a Ele. E uma última coisa que eu queria deixar aqui do livro de Ruth, correndo aqui, porque senão não dá tempo aí. Meus irmãos, Deus sempre cuida da sua igreja. Que isso fique bem claro. Como eu falei, leia durante a semana Ruth, Esther, e você vai ver exatamente isso. Deus sempre cuida da sua igreja, mesmo quando não vemos Ele agindo. Mesmo quando a morte chega, feito chegou aqui para Noemi e Ruth. Mesmo quando a fome chega, como chegou aqui para Noemi e Ruth. Mesmo quando o desemprego chega, quando a morte chega em nossa família, quando a doença chega em nossa casa e nosso corpo. Deus nunca esquece da sua igreja. Porque lembre, meus irmãos, como começou essa história. Essa história começa com fome, a história começa triste, mas ela termina muito bem. Ela termina com o nascimento de um filho que ia gerar, através de sua linhagem, o rei Davi. Mas essa história também, meus irmãos, ela aponta para algo muito maior, muito mais alegre, muito mais importante. Porque você lembra, a cidade de Belém começou com fome. Eles começaram saindo, aquela família saiu da cidade de Belém porque uma fome tinha afligido aquele lugar. E termina com fartura, termina com o nascimento de uma criança, de um futuro rei que vai vir daquela linhagem. E Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 12, ele fala algo muito interessante sobre Belém. Ele fala o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Deus está dando a promessa de que a cidade de Belém, por mais que não fosse tão grande, ela apontava para algo muito maior que ia acontecer alguns anos depois. Isso acontece. Essa promessa de Miqueias é falada novamente lá em Mateus 2, quando Herodes sabe que vai nascer o rei de Judá nasceu, Jesus Cristo nasceu. Ele pergunta: de onde virá? Onde nasceu essa criança? E fala o seguinte: os sábios daquele povo, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. As pessoas se lembravam daquela promessa feita pelo profeta lá atrás.
E se você lembra, José e Maria, os pais de Jesus, eles viviam na Galileia. E a Galileia, meus irmãos, é lá no norte de Israel, lá em cima. E Maria estava grávida e provavelmente o filho dela nasceria onde? Lá na Galileia, lá no norte. Era o normal. Mas existia uma promessa de que Jesus iria nascer ali naquela cidade, na cidade da linhagem de Davi. Então Deus faz uma coisa que aparentemente não era nada demais. Aparentemente ninguém estava vendo nada de sobrenatural acontecer. Mas ele usa os governantes daquela época para fazer um censo, uma contagem da população. E nessa contagem as pessoas tinham que voltar para sua cidade natal para poder participar desse censo. Então, Maria e José saem lá do norte, lá de cima, e vêm lá para Belém, lá no sul, lá embaixo. E é ali onde nasce a criança mais importante que já nasceu. E Mateus fala disso, Mateus relembra disso, que Jesus nasceu e ele é da linhagem de Davi, que é da linhagem de Jessé, que é da linhagem de Obed, que é da linhagem de Ruth. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A gente vê Deus, meus irmãos, agindo na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Boaz, para trazer lá na frente Cristo, para trazer o nosso Senhor, o nosso Redentor. Como eu tenho falado aqui muito nessa manhã, Deus às vezes usa circunstâncias, meus irmãos, que parecem que é tragédia, e às vezes são tragédia. Mas Deus usa até essas tragédias, meus irmãos, para lá na frente trazer um bem maior. Quem iria imaginar, olhando para Noemi e para Ruth voltando desamparadas, sem marido, sem filhos, sem sustento? Quem iria imaginar que daquela linhagem iria vir o Senhor e Salvador de todos? Deus faz coisas, meus irmãos, que a gente não imagina. Deus faz coisas que a gente não acredita. Então, que fique isso, meus irmãos, nessa manhã. Confie no Senhor. Mesmo na provação, mesmo na dificuldade. Confia, aguarda e espera no Senhor, que com certeza Ele vai fazer muito mais por nós. E não dá para falar também, terminar aqui sem falar que a gente viu aqui Boaz sendo o parente remidor, Boaz remindo aquelas pessoas. Mas a Bíblia fala também de um remidor muito maior. O profeta Isaías, por exemplo, fala disso. Você beberá o leite das nações e será amamentado por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E aqui a gente viu Boaz trazendo uma redenção momentânea para aquela família. Mas isso apontava para uma redenção muito maior que ia acontecer através de Jesus Cristo. Porque quando cremos em Cristo, meus irmãos, Ele nos redime, Ele nos liberta do pecado, Ele nos compra de volta com o seu precioso sangue. E não importa se a gente está em Moab, não importa se a gente está servindo outros deuses, se nós nos arrependermos e cremos nele, Ele vai nos salvar, Ele vai nos redimir. Vimos isso aqui com Ruth. Ruth era uma moabita, uma mulher que servia a outros deuses, passou a sua vida servindo a outros deuses. Mas teve um dia que ela teve um encontro com o Senhor. Aquela família falou do Deus que eles serviam para ela. E por isso que é importante, meus irmãos, a gente está falando, não importa o tempo, falando do Senhor, falando de Cristo Jesus para as pessoas. Ruth ouviu falar daquele Deus e ela teve um encontro com aquele Deus. E ela disse para Noemi: eu não vou embora, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é agora o meu Deus. Esse é o nosso Deus, meu irmão, que nos redime, que nos compra de volta com o seu precioso sangue, como o apóstolo Pedro fala. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. E vivíamos de maneira vazia, sem conhecer a Cristo. Vivíamos sem propósito, transmitida por seus antepassados, assim como Ruth, que vivia seguindo seus antepassados, tinha ensinado ela a adorar deuses que não eram deuses.
Mas um dia ela teve um encontro com Deus. E como o apóstolo Pedro continua, mas pelo precioso sangue de Cristo que fomos redimidos, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Glória a Deus, glorificado seja o sangue de Cristo, que nos redime, que nos compra de volta, que nos tira do lamaçal do pecado e nos dá uma nova vida, nos tira de uma maneira vazia de viver e nos dá uma nova maneira de viver com novas criaturas em Cristo Jesus. Então, para a gente correr aqui, para Esther, tentando correr aqui para não adiantar, que fica essa mensagem de Ruth. Existem males, meus irmãos, que Deus usa para o bem. Deus usou a fome e a morte para trazer a mulher que daria continuação à linhagem de Davi, a mulher que daria continuação à linhagem de Cristo, uma moabita que não conhecia o Senhor. Deus usou circunstâncias trágicas, mas para trazer um bem maior lá na frente. E eu queria terminar esse estudo de Ruth, para a gente ir para Esther, com uma pergunta. A gente viu Deus aqui fazendo coisas maravilhosas no meio de um caos. O que será que Deus pode fazer no meio dessa pandemia, meu irmão, minha irmã? Qual o bem lá na frente que Deus pode trazer para a sua igreja? Quantas vidas vão ser salvas por causa da pregação do Evangelho nesses dias? Que a gente confie no Senhor, meus irmãos, mesmo nos dias difíceis, porque com certeza Ele fará maravilhas em nosso meio, em nossa família, em nossa casa. Mas aí agora vamos para o livro de Esther. Eu vou tentar até ser mais rápido, se é que é possível, né? Estou correndo aqui. Mas lembrando, Esther é um livro pequeno, então você também possa ler ele durante a semana. Aqui a gente só vai dar uma geral bem por cima dos principais assuntos, o por cima da história. Mas você possa ler aí com calma o livro de Esther para crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. O livro de Esther é um dos últimos livros históricos da Bíblia, né? Que contam da história de Israel. E lá no fim ele vai explicar o surgimento de uma festa de Israel, que é a festa do Purim. O livro de Esther explica também o porquê dessa festa ter surgido. E a história acontece entre o primeiro e o segundo grupo de exilados retornarem a Jerusalém. O povo tinha sido escravizado na Babilônia, mas então eles começam a voltar aos poucos, depois de Deus deixar ele passar muitos anos ali no cativeiro. Eles começam a voltar aos poucos para Jerusalém para reconstruir a cidade. E é nessa época que acontece a história aqui de Esther. E correndo aqui por cima, a história de Esther começa assim. O rei Assuero da Pérsia, ele estava dando uma festa ali, uma grande festa para os seus convidados. E ele chama a sua rainha, a rainha Vasti, para mostrar ela, como ela era muito bela, ele queria mostrar ela para os seus convidados. Mas a rainha não quer ir, não se sabe muito bem o motivo, mas ela se recusa a ir a atender o convite do rei. O rei fica irado. Naquela época os reis eram, somente os reis da Pérsia, eram autoritários, totalitários, faziam o que queriam. Então ele se divorcia dela. E então depois de um tempo ele busca outra rainha. Ele estava sem rainha e ele queria buscar uma rainha. E aqui a gente começa a entrar na história Esther. Porque acontece o seguinte, Esther é uma órfã que ela é criada por seu primo, que trata ela como uma filha, que é Mardoqueu. É bom lembrar esse nome, porque ele é muito presente na história aqui de Esther. Então, quando o rei quer buscar uma nova rainha, ele promove algo tipo um concurso de beleza. São chamadas as mulheres mais lindas do reino e passam um tempo ali no spa, um momento de beleza aí. E então elas são levadas ao rei até o rei escolher uma. E Esther é uma dessas mulheres que vão participar dessa seleção para virar rainha do rei. Então Esther, ela é muito bonita, a Bíblia fala que ela é muito bonita. Então ela é escolhida pelo rei e termina virando a rainha ali do rei Assuero. E um detalhe que eu esqueci de falar é que Mardoqueu e Esther, eles são judeus. Eles são da descendência de Israel, mas eles não falam isso no momento. Ninguém sabia que eles eram judeus. Então o rei Assuero se casa com ela sem saber a nacionalidade dela, sem saber que ela é judia. Então a gente vai vendo que Mardoqueu descobre também um plano para matar o rei. E ele avisa a rainha Esther avisa para o rei,
e os culpados são punidos, né? Antes que aconteça a morte do rei, eles conseguem frustrar ali os planos por causa de Mardoqueu e de Esté, e o rei é salvo do plano de morte. Então no capítulo 3 vai aparecer um novo personagem também muito importante para a história, que é Amã. Amã é um dos governantes, um dos príncipes ali do rei Assuero. E o rei tem uma afinidade maior por ele e começa a exaltá-lo acima dos outros governantes, dos outros reis. E o rei, inclusive, dá um decreto para que quando Amã passar, todos se curvem diante dele como um sinal de respeito. Né? E Mardoqueu não se curva diante de Amã. Toda vez que Amã passa, todo mundo se curva, mas Mardoqueu não se curva. E a gente não sabe exatamente o porquê Mardoqueu não se curva, não é, a Bíblia não explica. E é bom dizer também que talvez você já tenha ouvido algum sermão, alguma mensagem sobre esse tema, que algumas pessoas vão dizer que ele não se curvava porque ele, como era judeu, ele só podia adorar ao Senhor. Mas não era uma adoração religiosa que estava sendo pedida aqui. É bom deixar bem claro. Era apenas um sinal de respeito. Né? Como quem é do exército aí, quando passa, eu não servi, não sei direito como é, mas passa um general, um capitão, sei lá, alguém é o patente mais alto, você tem que bater continência. É um sinal de respeito àquela pessoa. Então era mais ou menos isso que o rei tinha pedido aqui. Não era uma adoração religiosa, diferente do que acontece no livro de Daniel, por exemplo, que o rei ali pediu uma adoração religiosa. Mas aqui não, era um sinal de respeito, mas Mardoqueu, perdão, não se curva diante de Amã toda vez que ele passa. E Amã começa a ficar com muita raiva de Mardoqueu, porque ele vê todo mundo se curva e esse aí não se curva. Por que ele não se curva? Ele começa a ter um ódio ali por ele e descobre que ele é judeu. Então o plano dele, ele estava com tanto ódio que ele não quer apenas destruir Mardoqueu. Ele descobre que ele é judeu, então ele faz um plano e consegue convencer o rei para que todos os judeus sejam mortos. Então o rei até assina uma lei para depois de alguns meses vai chegar um dia que naquele dia exato todos os judeus vão poder ser mortos e as pessoas podem se apossar dos bens dele, tudo aquilo. E é muita tristeza para todos, para todos os judeus, quando o rei levanta essa lei, todos ficam com medo, aflitos com o que vai acontecer. E aqui é bom a gente lembrar, meus irmãos, que o diabo, aqui representado por Amã está sendo usado claramente por Satanás. O diabo sempre quer destruir a igreja de Deus. Amã queria destruir todos os judeus, ele não queria destruir apenas um, ele queria destruir todos. E Satanás, ele quer destruir a igreja de Deus. A gente tem que estar sempre atentos a isso. Temos que estar sempre vigilantes, que o diabo anda ao nosso redor, né, como um leão faminto, querendo nos devorar, como a palavra de Deus nos ensina. Então o diabo sempre quer destruir a igreja. Então que a gente fique atento. Como Mardoqueu aqui estava atento, a gente vai ver aqui na história como Esté estava atento. Então que a gente ande sempre vigilantes, que o diabo está aí querendo destruir a igreja, mas graças a Deus ele nunca vai prevalecer, porque a igreja de Cristo está nas mãos do Senhor. Então Mardoqueu avisa Esté que Amã tinha conseguido essa lei para que todos os judeus fossem mortos. Ele diz então para Esté, fala com o rei para revogar essa lei, para acabar com essa lei, porque senão todos nós vamos morrer. Só que tinha um problema. Mesmo para a rainha, falar com o rei sem ser chamado à presença dele, falar com o rei sem autorização, era pena de morte. Você podia ser morto por se dirigir ao rei, sem que o rei permitisse que você falasse com ele. Então o texto até explica, né? A menos que o rei estenda seu cetro para aquela pessoa no momento que ela falar, aquela pessoa vai ser morta na hora. Então Esther tem medo, Esther fica receosa com aquilo, com o que ia acontecer. Ela teme pela vida dela. Ela pensa, se eu for falar com o rei e o rei não quiser falar comigo, eu vou ser morto, eu vou morrer. Mas Mardoqueu sabe que Deus vai salvar seu povo. Mardoqueu tem uma fé que Deus vai salvar seu povo. E ele fala, com Esté ou sem Esté, Deus vai salvar seu povo. Ele fala isso no verso 12 a 14 do capítulo 4. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição
de rainha. Muito forte aqui o que Mardoqueu fala. A fé dele em Deus é linda. Ele sabe que Esther não vai querer ajudar. Deus vai levantar, porque é o povo do Senhor. E Deus não vai deixar que seu povo seja exterminado. Mas então, quando Esther ouve isso, ela entende. Ela entende que Deus colocou ela ali naquele momento para aquilo. Ela está ali como rainha, não é para aproveitar as coisas que o palácio oferece, muito pelo contrário. Deus colocou ela ali para naquele momento ela estar ali e poder interceder junto ao rei pelo povo de Israel. Então ela entende, tem fé e ela toma uma atitude muito sábia. Ela fala para Mardoqueu: eu vou lá falar com o rei. Eu posso morrer por causa disso, mas eu vou lá, eu sei que tenho que ir. Mas reúnem todos os judeus, todo o povo, e junto comigo vamos orar e jejuar por 3 dias. Aí só depois disso eu vou ao rei. Lembra até que eu falei quase agora no livro de Ruth, né, de Noemi, que primeiro ela ora antes de agir. E aqui a gente vê Esté tomando essa mesma precaução. Primeiro eu vou orar, primeiro eu vou jejuar. Não só eu, mas todo o povo de Deus. Eu vou chamar os meus amigos, chamar a minha família. A gente vai clamar a Deus por esse propósito. E só depois eu vou agir. Esses ensinamentos são muito fortes, meus irmãos, e tem que ser trazidos para o nosso dia a dia. Vai fazer algo? Ore. Vai fazer algo que é muito importante? Ore, jejue. Chame sua família para orar, chame a igreja para orar. Gaste um tempo em oração sobre isso. E só depois haja. Claro, a gente tem que agir. Ruth agiu, Noemi agiu, Esté agiu. Mas a oração vem sempre em primeiro lugar. E outra coisa aqui importante é que Esté entendeu que Deus colocou ela ali para que ela pudesse naquele momento interceder pelo povo de Israel, mesmo que isso custasse a vida dela. E meus irmãos, isso tem que nos trazer também uma aplicação para a gente. Porque muitas vezes Deus nos coloca em alguns lugares que, meus irmãos, a gente não está ali para brincar e para aproveitar. Que às vezes Deus nos dá um conforto, feito tinha dado aí para Esté, nos dá uma posição de trabalho que a gente tem uma certa influência. Mas a gente não está ali, meus irmãos, para usar essas coisas para o nosso bel prazer, não. A gente está ali para proclamar o nome do Senhor. Deus nos coloca em lugares, meus irmãos, que às vezes a gente está ali no bem bom e Deus diz: agora você vai ter que fazer isso. Você vai ter que abrir mão daquilo. Você sabe o que eu estou falando, em muitos empregos você está lá bem com o seu salário em dia e seu chefe lhe pede para você fazer alguma coisa que é errada, que é pecado. E nessa hora, meu irmão, você tem que estar preparado a fazer como Esther. Você tem que estar preparado para dizer para o seu chefe, para o seu superior, dizer: não, não vou fazer isso não. E mesmo que ele diga: mas se você não fizer, você vai ser demitido. Você tem que estar preparado, meu irmão, para dizer amém. Eu sei o Deus que sirvo e que Ele vai cuidar de mim. E abrir mão do seu emprego. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que tem muitos irmãos nossos. Esse é motivo de oração nosso todo dia. Dobre o seu joelho e ore por isso. Tem muitos irmãos nossos que estão morrendo, sendo assassinados, porque eles não negam a fé em Cristo. Chega um momento que chegam para eles e dizem: negue seu Deus e você vai viver. Ou não negue seu Deus, ou continue sendo cristão e vamos cortar sua cabeça. E eles entendem que foi para isso que Deus colocou eles naquele momento, para não negar o nome do Senhor, e eles morrem por causa disso. Que a gente possa orar e que você possa entender, meus irmãos, a gente está aqui, Deus nos coloca em lugares, seja o lugar que for, para servir a Ele, para seguir a Ele, para adorar o nome dEle, mesmo que a gente tenha que abrir mão de tudo que esse mundo tem a oferecer. O nosso maior propósito é louvar e engrandecer o santo e precioso nome de Jesus. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça disso, minha irmã. Então Esté vai lá e vai falar com o rei. E pela graça de Deus, o rei estende o cetro para ela. E ela obtém o favor dele, não é morte. E o rei pergunta: o que é que você quer, rainha Esté? E ela não diz de imediato o que quer. Pelo contrário, ela diz: convida o rei e convida Amã, o inimigo, para um banquete. E diz que lá depois ela vai falar o que ela quer. E nesse meio tempo a gente vai vendo a história. Amã vai ficando com mais ódio ainda de Mardoqueu. E fica com tanto ódio que ele se reúne ali com sua família e com seus amigos. E eles dão até a dica, dão um conselho. Vê só que bom conselho. Cuidado com o conselho dos amigos aí, meus irmãos. Eles dizem: ó, prepara uma forca e enforca esse Mardoqueu que não quer se prostrar diante de ti. Então o ódio dele é tão grande que ele gosta dessa ideia e manda preparar a forca para Mardoqueu. E pela providência divina, nessa mesma noite o rei fica sem sono.
E como ele está sem sono, sem conseguir dormir, ele pede para que seus criados ali, seus servos, leiam as crônicas, as histórias do reino dele, do que aconteceu desde que ele tomou posse como rei. E uma dessas histórias relembra um rei que Mardoqueu lá atrás tinha falado que iam matar o rei e tinha frustrado os planos, aquela história que eu falei no começo. Mardoqueu tinha salvo a vida do rei. E eles lembram também que Mardoqueu não tinha sido honrado pelo rei por causa disso. Então nisso, Amã chega para dizer que fez uma forca para Mardoqueu e que vai enforcar Mardoqueu. Ele chega ali na presença do rei. Mas antes que Amã fale alguma coisa, o rei pergunta o seguinte para Amã: Amã, o que o rei deve fazer para o homem que ele quer honrar? Quando o rei quer honrar um homem, o que é que ele faz? Então, como Amã era um dos preferidos do rei, ele acha que aquilo vai ser para ele. Então ele diz: opa, o rei está perguntando aqui como é que vai honrar um homem, deixa eu ver aqui porque ele vai me honrar. Deixa eu ver aqui o que eu digo. Então ele diz: ó, rei, eu acho que você deve pegar suas vestes reais, pegar o seu cavalo real, montar esse homem que você quer engrandecer nesse cavalo, com as suas roupas, botar a coroa nele, e que o seu governante de mais alta patente leve em passeio pela cidade esse homem, gritando: ei, isso é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Amã estava achando que ele é que ia ser exaltado. Mas então o rei fala para Amã: então faça isso. Mardoqueu, que me salvou e eu não fui honrado. O rei não estava sabendo de nada, não sabia do ódio de Amã sobre Mardoqueu. Ele fala: então pega Mardoqueu, veste com minhas roupas, bota no meu cavalo, bota a coroa nele, e tu, Amã, que é meu governante que eu mais gosto, sai com ele aí pela cidade, desfila com ele pela cidade, dizendo aí que o rei está honrando ele. Meus irmãos, isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê Amã estava indo ali para matar Mardoqueu, e Deus faz uma reviravolta tremenda, e aquele que queria matar tem que honrar. Aquele homem ali, ele sai pela cidade com Mardoqueu ali no cavalo, exaltando e enaltecendo ali o nome daquele homem que ele queria matar. Deus exalta, meus irmãos, os que servem com fé e zelo o seu nome. Os humilhados serão exaltados, como o próprio nome como a própria palavra do Senhor nos explica. Confie nisso, isso é palavra do Senhor, palavra de Deus para o seu povo. Então, depois disso tudo, Amã vai lá com o rei para o banquete que a rainha Esther tinha feito, tinha convidado os dois. Então, nesse momento, Esther fala ali para o rei o que ela quer. Ela fala que é judia, fala que Amã é inimigo do seu povo. Então o rei fica furioso, o rei sai para pensar. E nesse meio tempo, Amã fica desesperado e pede clemência para a rainha Esther. Só que quando o rei volta, ele vê lá o Amã implorando a Esther e acha que ele está querendo abusar de Esther. Ele já estava com raiva de Amã, e quando ele vê aquilo, ele manda matar Amã. Ele fica tão furioso que manda matar Amã. E o interessante é que aonde Amã é morto, você lembra que ele tinha mandado construir uma forca para matar Mardoqueu? Pois é nessa mesma forca que o rei manda enforcar Amã. Isso aqui tem que nos ensinar uma coisa muito grande, meus irmãos, muito importante. Os maus, os perversos, eles morrem, eles sofrem, eles são condenados ao inferno pelo próprio pecado deles. Aqui a gente vê Amã sendo morto pela própria forca que ele quis, que ele mesmo construiu. Aqueles que querem buscar o mal, meus irmãos, uma hora esse mal vai voltar contra eles. Pode ter certeza disso. Os maus morrem pelos seus próprios pecados. As pessoas buscam a sua morte, as pessoas buscam essa condenação para eles próprios por causa do seu pecado. Só que aí tem um problema. O rei tinha dado a lei, né? Quando eu falei lá que Amã tinha convencido o rei a fazer uma lei para matar os judeus. E o rei diz: ó, uma lei que eu dou não pode ser revogada. A palavra do rei é a palavra do rei. Mas então Mardoqueu entra na história, né? O rei tinha exaltado já Mardoqueu. Mardoqueu começa a fazer parte ali do círculo do rei. Então o rei deixa que Mardoqueu faça uma nova lei. Ele não podia tirar aquela lei, mas então Mardoqueu faz uma nova lei. E essa lei permite que os judeus se defendam
dos seus inimigos naquele dia que estaria marcado para matarem os judeus. Então essa notícia é espalhada, essa nova lei chega por todos os cantos e os judeus se alegram, o povo se alegra. E 9 meses depois dessa data chega o dia que era para matar os judeus e que agora os judeus poderiam se defender. E os judeus vencem toda essa batalha porque Deus coloca um temor naquelas pessoas e todos os governantes, todo o povo de onde os judeus viviam, começam a ajudar eles naquela batalha. E os judeus então ganham e não sofrem nenhum mal, muito pelo contrário, eles obtêm vitória contra os seus inimigos nesse grande dia. E Mardoqueu, como eu tinha falado, ele vira um dos grandes do rei. E a data então vira uma festa, que é o que eu falei lá no começo, que o livro de Esther explica quando surge a festa do Purim. E é justamente essa festa, pela comemoração da vitória do povo judeu contra seus inimigos nessa batalha, que vira a festa do Purim. E esse nome Purim quer dizer sortes em hebraico, porque você vê lá em Esther 9, você pode ler com calma, que eles falam, né? Amã tinha lançado sortes contra o povo judeu, mas a sorte virou contra ele. Deus transformou aquela sorte de Amã em sorte contra Amã, em sorte a favor do povo de Deus. A gente correu aqui, viu, só por cima, meus irmãos, porque realmente não dá tempo de ver com calma. Mas eu queria fazer algumas considerações antes da gente terminar essa aula. Uma coisa importante que você talvez até já saiba. Você pode ler Esther do começo ao fim. Não há nenhuma menção ao nome de Deus. O nome Deus não é falado em nenhum momento. Isso só acontece aqui em Esther e no livro de Cantares. São os 2 únicos livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. São esses 2 únicos, Esther e Cantares, que não aparece o nome de Deus neles. Mas se você vai lendo Esther, você vai ver que Deus está em todo lugar. Deus está agindo em todo lugar. Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas, o que está acontecendo ali para poder trazer salvação. E até, primeiro ele usa o rei Assuero para permitir um decreto de morte, mas depois ele usa esse mesmo rei Assuero para permitir um decreto de vitória ali para o povo judeu. Deus sempre está por trás de tudo, cuidando de tudo, direcionando tudo que acontece ali. Uma coisa que a gente vê, meus irmãos, como eu falei quase agora há pouco, os inimigos de Deus são punidos. Deus sempre pune seus inimigos, e mesmo que não nessa vida, alguns vão morrer aqui sem serem punidos pelos seus pecados. Mas a Bíblia é bem clara, meus irmãos. Todos vão ser julgados por Deus. E naquele grande dia, aqueles que forem perversos, que não se arrependerem dos seus pecados, eles vão ser condenados ao inferno. Isso tem que nos trazer uma reflexão, meus irmãos. Somos amigos ou inimigos de Deus? Estamos vivendo segundo a vontade de Deus ou estamos vivendo segundo a nossa vontade, a vontade do nosso pecado? Que fique bem claro, meus irmãos, a palavra de Deus é clara sobre isso. Os inimigos de Deus serão todos punidos e condenados pelos seus pecados, pela sua maldade. Então, que a gente possa se achegar ao Senhor, que Ele possa se arrepender dos nossos pecados e clamar pelo sangue de Cristo, para que Ele possa nos libertar da condenação que está sobre nossas vidas. Uma outra coisa que a gente vê é que Deus sempre, como eu tenho falado, Deus sempre preserva o seu povo. Deus pune os inimigos e Deus sempre preserva o seu povo. Tem um verso de Isaías que é muito famoso, que fala justamente sobre isso. Veja como é linda a palavra do Senhor para a sua igreja. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor defende a sua igreja. Mesmo que, meus irmãos, a gente não tenha essa vitória plena aqui nessa vida, que a gente passa por sofrimento, às vezes a gente passa por perseguições, dificuldades. Como eu sei, tem irmãos nossos morrendo pelo nome de Cristo. Mas mesmo que nessa vida, meus irmãos, a gente não desfrute plenamente dessa promessa do Senhor, a gente vai desfrutar dessa promessa onde realmente importa. Que a Bíblia ensina que aqui nessa vida estamos de passagem, somos peregrinos. Nosso reino não é aqui, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Então a gente tem que estar preocupado, meus irmãos, com a eternidade. Na eternidade Deus prometeu
Deus prometeu que vai cuidar de nós. Deus prometeu que vai cuidar da sua igreja. Deus prometeu que eternamente vamos viver com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que estejam lhe acusando, que estejam lhe perseguindo, pode ter certeza, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Palavra do Senhor, confie no Senhor, confie nas promessas do Senhor. Porque, meus irmãos, a gente tem que lembrar que a gente tem que temer ao Senhor. Tem até um verso lá em Lucas, que o Senhor Jesus fala: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E quem tem poder, meus irmãos, para lançar no inferno ou para salvar? Nosso Deus, o Senhor Jesus. Então que a gente não tema a homens, que a gente não tema as circunstâncias, meus irmãos, que a gente tema ao Senhor, que a gente busque ao Senhor. Porque, meus irmãos, entenda, Deus cuida do seu povo, Deus preserva o seu povo, mesmo na perseguição, como a gente viu aqui, mesmo lá em Ruth a gente viu a morte, mesmo na fome, Deus cuida do seu povo, mesmo no desemprego, mesmo na doença, mesmo no Covid, mesmo nessa pandemia que o mundo está vivendo, Deus cuida da igreja, Deus cuida do seu povo, Deus preserva o seu povo. Somos salvos pelo sangue de Cristo, meus irmãos. Cristo nos preserva. Cristo preserva a sua igreja. Somos a noiva de Cristo. Nunca esqueça disso. Como ele fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Meu irmão. Então, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, persevere. Busque ao Senhor. Lembre que, como a palavra de Deus diz, Ele cuida de nós. Nenhuma arma prevalecerá contra nós. Ele é que lutará por nós. E se é Deus que luta por nós, meus irmãos, pode ter certeza que teremos sim vitória. E não sei se você lembra, lá no começo eu falei que além de serem livros que começam, que o título tem nome de mulheres, tem outra coisa que une esses dois livros. E para a gente finalizar aqui, essas coisas que unem esses dois livros são que a gente vê uma coisa muito importante. Como eu falei aqui, Deus preserva seu povo, tanto em Ruth como em Esther. Deus cuida do seu povo de Israel, Deus cuida da igreja. Mas Ele não faz nenhum sinal miraculoso. A gente vê Êxodo, vê Juízes, a gente vê em Josué Deus parando o sol, no Êxodo Deus abrindo o mar vermelho, as 10 pragas. A gente vê Deus fazendo milagres e coisas maravilhosas, muitas vezes para salvar seu povo. E aqui a gente tem visto Deus salvando seu povo também. Só que ao invés de usar milagres, usar as circunstâncias do dia a dia. Ele usa coisas que parecem coincidências. E eu até queria pegar aqui, ler rapidamente, o pastor Mark Dever, num sermão sobre Esther. Ele lista algumas coisas que parecem coincidência, para você ver como Deus cuida de cada detalhe. Veja comigo algumas coisas só que acontecem no livro de Esther. Apenas acontece de Esther ser judia, e apenas acontece de ela ser bonita. Apenas acontece de Esther ser favorecida pelo rei. Apenas acontece de Mardoqueu ouvir o complô contra a vida do rei. Apenas acontece de o relato desse fato ser escrito no diário do rei. Apenas acontece de Amã perceber que Mardoqueu não se inclina diante dele. E apenas acontece de Amã descobrir que Mardoqueu é judeu. Quando Amã planeja sua vingança, apenas acontece de quando ele lança a sorte, indicar que a data exata para a vingança ser lá na frente, quase um ano adiante. E você lembra, Provérbios 16 fala que os dados são jogados, mas o resultado do dado jogado pertence ao Senhor. Não existe sorte. Deus cuida de todo detalhe. Acontece de Esther conseguir a autorização do rei para falar, mas acontece dela deixar o seu pedido para outro dia. Acontece com o adiamento fazer com que Amã encontre Mardoqueu mais uma vez. Apenas acontece disso levar a contar novamente o encontro para os seus amigos, para a sua família. Apenas acontece de eles encorajá-lo a construir uma forca para que Mardoqueu fosse morto. Apenas acontece de Amã sentir impelido de ir lá logo no outro dia, no dia que o rei ficou sem sono,
para falar com ele para matar Mardoqueu. Apenas acontece do rei não ter conseguido dormir naquela noite. Apenas acontece de levarem o livro para o rei que falava do feito de Mardoqueu. Apenas acontece de o rei perguntar qual foi a recompensa que deram para Mardoqueu. E apenas acontece de não ter sido dado nenhuma recompensa para Mardoqueu. Pense como estranho é isso. Alguém salva a vida do rei e não recebe nada em troca. Será que foi por acaso que isso aconteceu? Apenas acontece de Amã abordar o rei exatamente no momento em que o rei pergunta como vai exaltar Mardoqueu. Apenas acontece de o rei retornar para a rainha Esté junto no momento que Amã está ali clamando para ela, e apenas acontece do rei achar que ele está tentando seduzir, violentar a rainha Esté. Apenas acontece de que a forca que Amã construiu para matar Mardoqueu está pronta exatamente quando o rei diz que vai punir com morte Amã. E tem muito mais, meus irmãos, tem muito mais. Até parar por aqui, que senão não dá tempo. Mas você vê uma coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos 28, você vê acontecendo nisso, você vê acontecendo no livro de... Que ele podia fazer uma lista dessa também do livro de Ruth. Quantas coisas que acontecem ao acaso, que é Deus agindo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende. Muitas vezes são coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que estão acontecendo agora. E a gente não entende. A gente nem vê acontecendo. Mas pode ter certeza, meus irmãos, a gente tem vivido dias aí de ansiedade e de insegurança. Quero que você tenha certeza, sai daqui nessa manhã com a certeza. Deus, nesse momento, Ele está guiando a história. Deus, nesse momento, Ele está cuidando para que tudo aconteça da forma que Ele quer. E, meus irmãos, Deus pode, a gente tem orado por isso, Deus pode fazer um milagre. E hoje, nessa manhã, enquanto você está ouvindo essa aula, Deus pode fazer com que esse vírus suma. Deus pode. Ele é poderoso para fazer isso. Eu creio que se for da vontade dele, Ele pode fazer. Mas Deus também pode, meus irmãos, dar sabedoria aos homens. E nesse momento está alguém aí descobrindo uma vacina que funcione, descobrindo um remédio que cura esse vírus. Deus pode, meus irmãos, fazer isso também. Deus pode agir dessa forma. Meus irmãos, se Deus quiser também, Ele pode nos deixar vivendo desse jeito que estamos vivendo por muito tempo. Se Ele quiser, Ele pode. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Lá no fim, Ele vai transformar todo esse mal em bem. Lá no fim, Ele vai salvar o seu povo. Lá na frente, Ele vai cuidar para que tudo aconteça da forma que Ele quer. Para que no momento certo, ao soar da trombeta, como um raio, no momento certo o Senhor Jesus surge com os santos anjos e com todos aqueles que já dormiram em Cristo e apareça para levar a sua noiva. Toda coisa que acontece, meus irmãos, do pequeno detalhe de você estar ouvindo essa mensagem essa manhã e dessa pandemia estar acontecendo, todas essas coisas estão no plano perfeito de Deus, para que no momento certo, quando todos os eleitos forem salvos, Cristo possa voltar para salvar plenamente a sua igreja. A gente viu aqui Deus salvando de uma forma momentânea em Ruth. A gente viu aqui Deus salvando de uma forma momentânea em Esté. Mas naquele grande dia, Deus vai salvar de uma forma plena, perfeita e eterna a sua igreja. Lembre disso, meus irmãos. Deus sempre cuida da sua igreja. E Deus transforma o mal em bem. E para a gente finalizar, queria lembrar que uma vez um povo quis fazer um mal a um homem justo, a um homem santo, a um homem perfeito. Jesus Cristo veio para viver perfeitamente e Ele viveu perfeitamente por 33 anos.
Só que pelo pecado, pela maldade do povo, o povo quis fazer um mal a ele. O povo disse, vamos matá-lo. Vamos matar esse homem e todo esse movimento que ele está fazendo vai acabar. E aí como a gente vê Deus agindo, meus irmãos. Porque aqueles homens acharam que estavam mandando Jesus para a cruz. Mas Jesus já tinha dito, ninguém toma a minha vida. A minha vida eu dou espontaneamente pelas minhas ovelhas. E naquele dia, quando Jesus foi pregado na cruz, os homens achavam, os maus achavam que a maldade deles tinha dado certo. Mas eles não sabiam que tudo aquilo estava nos planos de Deus. E Deus transformou aquele momento no momento mais importante da história. Um momento que espontaneamente o Senhor Jesus deu a vida dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a mensagem, meus irmãos, maior desses livros. Deus cuida de seu povo. E Ele cuida do seu povo através de Cristo Jesus. Porque o povo de Deus é aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus, oferecido espontaneamente por Ele, para que pudéssemos ser redimidos, pudéssemos ser salvos do diabo, do nosso pecado, da morte. É isso que eu queria terminar dizendo, meus irmãos. Creia em Cristo. Creia que a igreja de Cristo está nas mãos dele. E Ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua noiva. E Ele vai voltar para levar a sua noiva para passar a eternidade com Ele em novos céus e na nova terra. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Fiquem todos na paz do Senhor.